Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 3. Do versículo 1 em diante. Eclesiastes 3, do 1 em diante, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Não há tempo, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém, queridos? É muito bom nós estarmos aqui e cada um contribuir com aquilo que carrega, com a verdade que tem. E então, isso é uma reunião, né? Não realizamos culto, porque nós não temos essa ideia de culto como as pessoas têm, né? A gente vai para o culto de oração, a gente vai para o culto de libertação, a gente vai para o culto da prosperidade, a gente vai para o culto do Espírito Santo. Não, nós não temos essa mentalidade. Nós temos a mentalidade de vir ao encontro. Por quê? Porque o nosso culto ele é racional, ele é todo dia, ele é o dia todo e toda a vida. Por quê? Porque a oferta sobre o altar sou eu, e eu é que queimo todos os dias para Deus, o dia todo e todos os dias. E esse queimar significa de uma oferta viva, voluntária, mas santa e agradável a Deus. Então o meu culto é um culto que não tem fim. Por que não tem fim? Porque desde o dia que eu levantei a mão para Jesus, eu já estou realizando esse culto todos os dias. Nosso culto não se limita em 2 horas. Isso aqui não é culto, nós não podemos chamar essa reunião de culto. Não é culto esse negócio aqui que nós estamos fazendo aqui. E nós fazemos um encontro de ofertas que estão sendo queimadas todos os dias no altar. Logo, cada um carrega uma verdade, cada um carrega em si uma verdade. Então, contribuímos uns com os outros dentro daquilo que carregamos. E ajuda as pessoas a entender algumas coisas que estão passando, vivendo, quando nós compartilhamos a nossa verdade. Você dá testemunho disso, na sua alegria ou na sua tristeza. De uma certa forma você ajuda. É por isso que Paulo vai dizer que quando nós nos ajuntamos, um tem salmo, outro tem cântico, outro tem uma palavra, outro tem uma doutrina, faça tudo com decência e ordem. Por quê? Porque cada um traz alguma coisa, né? O Yuri leu aquela palavra, o que eu tenho? Como que eu vou me apresentar diante de Deus? Eu não posso vir de mãos vazias, mas também ele não quer sacrifício. Então ele quer uma oferta viva, que esteja queimando todos os dias diante dele. E quando chegamos aqui, nós temos nós para ofertar. O que eu oferto? Eu oferto a minha vida, a minha verdade, a minha sinceridade. Muitas vezes nós contribuímos e ajudamos uns aos outros. Amém, queridos? Amém? Tranquilo, né? Estão calmos hoje? Então nós vemos aqui um texto que diz que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. O que o autor está nos ensinando ou tentando mostrar para nós? O que Deus vem, através dessa palavra, tentar nos mostrar para cada um de nós? Que para tudo que foi feito debaixo do céu, existe
Um propósito. Para tudo que foi feito debaixo dos céus, há um propósito. E nós, muitas vezes, nos esquecemos disso. Nós, muitas vezes, na nossa caminhada, no nosso modo de vida, né, nessa loucura diária, a gente acaba esquecendo do propósito e acaba vivendo uma vida meio que no piloto automático. A gente sai todos os dias, trabalha, estuda, volta para casa, vem para as reuniões, fazemos um monte de coisa, e muitas das vezes isso tem a ver com o piloto automático, não tem a ver com um propósito. E esquecemos que tudo que foi feito debaixo dos céus foi feito com tudo que foi feito debaixo dos céus tem o quê? Propósito. E talvez aqui seja o nosso grande problema, né? Tem gente que até hoje fica se perguntando, mas eu não sei qual que é o meu propósito. Eu não sei qual é o meu propósito dessa terra. Bom é que você sabe que você tem um propósito. Se foi feito debaixo dos céus, tem um propósito. Sim ou não? Tudo que se criou, a partir daí, se criou com um propósito. Então, viver uma vida sem propósito significa que estamos invalidando para que fomos criados. Entenderam? Se tudo que foi feito debaixo dos céus tem um propósito, e quando alguém ou alguma coisa vive sem um propósito, logo invalida o porquê foi criado. Sim ou não? Quando se criou a luz, né, a energia, a lâmpada, qual que é o propósito? Clarear. Mas se nós tivéssemos lâmpadas e não clareasse, qual o propósito de ter lâmpadas? Logo, para que se criou? Se não cumpre o propósito? É em vão toda a obra da criação. Sim ou não, gente? Está entendendo? Você vai entender melhor ainda. Então, hoje, qual que é a finalidade? Entender o nosso propósito. Entender por que as coisas foram criadas. E qual é o objetivo dessas coisas, por que foram criadas e qual o propósito que elas têm. E muitas das vezes a gente fica perdido, deixando a vida me levar e a vida leva eu. A gente começa a meter os pés pelas mãos, fazendo as nossas coisas, seguindo os nossos próprios olhos, seguindo a nossa própria concupiscência, o desejo da nossa carne, e vamos levando a vida. Se der certo, bem, se der errado, a gente refaz e começa de novo, e aí vai de novo, e aí se der errado, a gente faz de novo e volta de novo. Por quê? Porque é uma vida sem propósito. Tudo bem? Tranquilo? Até agora, né? E aí ele vai falar algumas coisas aqui para nós, importantes. Ele vai falar que há tempo de nascer e tempo de morrer. Se alguém um dia nasceu, tem um propósito de nascer, não tem? É morrer? E já começa. Essas perguntas já começam. Se nasceu, tem um propósito, não tem? É morrer o propósito? O morrer faz parte do tempo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas. Significa que tudo que começa, um dia termina. Tudo que sobe, um dia desce. É automático isso. Tudo que vai, um dia volta. Por quê? Porque há um tempo determinado para todas as coisas.
Quando você planta, há um tempo determinado para colher. Quando se nasce, há um tempo determinado para morrer. Isso não é propósito, é tempo determinado. Nós temos que separar aqui nesta manhã sobre tempo determinado e propósito. São duas coisas distintas. Tranquilo? Então, quando alguém nasce, nasce com um propósito. Morrer não é o propósito. Morrer é o tempo determinado. Para que você cumpra o seu propósito. Então, o autor está dizendo para nós aqui, olha, quando alguém nasce nessa terra, nasce com um propósito. E um dia ele vai morrer, porque é o tempo determinado. Mas é lógico que ele precisa cumprir um propósito. Por isso que foi dado a vida a ele. Por isso que foi permitido ele vir à terra. Por isso que foi permitido ele nascer debaixo desse céu. Sim ou não, gente? Quando Deus criou o sol, vamos pensar na criação, quando Deus criou o sol, tinha um propósito? Qual é o propósito do sol? Iluminar, trazer luz, né? Calor, essas coisas todas, trazer claridade, né? Mas ele tem um tempo determinado para deixar o dia. E quando ele sai de cena, ele cumpriu o seu propósito. Quando ele sai de cena, presta atenção, quando ele sai de cena, ele está cumprindo o seu propósito. E aí o que vem? Vem a noite. À noite já não temos o sol, nós temos a lua. A lua e as estrelas, que foram criados também com propósito, mas que ao amanhecer, ao cumprir o seu propósito, o tempo determinado delas, que ao amanhecer, elas vão dar lugar ao novo dia. Então isso é um ciclo, entenda nessa manhã. Um ciclo de nascer, propósito, tempo determinado. Sim? A nossa vida é feita disso, em todas as áreas. E nós precisamos entender cada coisa na nossa vida. Entender o propósito, entender o tempo determinado, que as pessoas às vezes perguntam, né? Até conversando com o Tiago ali, mas qual que é a hora? Né? Qual que é a hora de saber quando eu tenho que sair, quando eu tenho que entrar? Qual é a hora? Então, muitas das vezes, nós ficamos presos a algumas situações. E é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de fazer o quê? De arrancar o que se plantou. Por quê? Porque é um tempo determinado. Você não vai passar a vida inteira plantando. Se plantou, tem um propósito. Qual é o propósito de quem está plantando? Colher. E aí depois ele vai dizer assim, tempo de matar e tempo de curar. Não sei se vocês observaram aqui, a ordem altera. Nós começamos tempo de nascer, tempo de morrer. Então a gente vai do bem para o mal. Presta atenção assim, na nossa forma de entender, a gente vai do bem para o mal. Nasce, bem, morre, mal. Tempo de plantar, bem. Tempo de colher, a plantação, aquela coisa toda, né? Você está indo. Agora você começa com o tempo de matar. Agora você começa matando para curar. Tranquilo, gente. Só foi um lenço que escorregou ali. Tranquilo, né? Tempo de matar e tempo de curar. Para que a cura venha, você tem que matar. Tem muita coisa interessante aqui hoje. Tempo de derribar, para depois levantar. Se você não derruba, não levanta, porque há um propósito em derrubar. Aí depois, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de soltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras.
tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deixar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de se calar e tempo de falar. Então nós vamos vendo aqui que para tudo na vida tem um propósito. E esse propósito, ele está determinado por um tempo, para que eu cumpra aquilo. Entender isso hoje, para nós, é crucial, para que a gente possa começar a caminhar com entendimento todos os dias. Infelizmente, como as pessoas andam muito sem propósito, elas se movem hoje pela questão financeira. Hoje, o grande movimento que se dá hoje é pela questão financeira. Desde muito cedo, a gente aprende que nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar para que a gente possa ter uma condição melhor financeira. Isso está errado? Não, não está errado. Mas muitas das vezes se perde dentro do propósito. A gente perde o propósito buscando essas coisas. E por que eu estou falando isso? Porque, na realidade, hoje, você vê os jovens hoje, eles começam uma faculdade e nunca terminam ela. No meio do caminho, eles mudam. Falam, não, comecei, achei que era legal, achei que era bacana, mas eu descobri que não é isso que eu quero. Então, vamos começar outra agora. Não, essa aqui vai bem, não, também não é essa que eu quero. Não, agora vamos começar outra. Isso é em tudo na vida. Agora eu vou namorar com essa aqui, porque essa aqui está certo. Daqui a pouco não é mais essa aqui, agora é essa outra aqui, agora é esse aqui, agora é aquele ali. E assim nós vamos dentro de estudos, relacionamentos, nós vamos dentro de trabalho, nós vamos um monte de coisa e a gente vai se perdendo como cego, num tiroteio, não sabendo para onde ir, ou atirando para qualquer lado, para ver se acerta alguma coisa. Porque a gente está, eu preciso achar um propósito na minha vida. E a sua vida realmente tem um propósito, como a minha também tem. As nossas vidas têm um propósito. E entender o propósito é fundamental para nós. Esse talvez seja o nosso maior desafio aqui hoje. Por quê? Porque eu tenho um tempo determinado. Tudo que começa um dia vai acabar. Mas eu preciso cumprir o meu propósito. Jesus veio para essa terra com um propósito? Veio ou não veio? Exatamente. Ele veio. Ele cumpriu o propósito dele? Logo, ele sai de cena quando o propósito dele está concluído. Jesus nasce a igreja, a noiva dele, que também precisa cumprir um propósito. E quando nós vamos sair de cena? Quando cumprirmos o nosso propósito. Então, para você que está aqui agora, é assim, como é que funciona? Tem coisas na nossa vida que você está inserido com um objetivo. Enquanto esse propósito não for cumprido, o seu tempo não acaba aí. Aí tu fica. E fica quanto tempo for necessário. Por quê? Coisas que nós escolhemos para nós, mesmo quando escolhemos para nós segundo os nossos olhos, Deus permite, porque está dentro da permissão de Deus. E qual que é o objetivo de Deus permitir que a gente faça isso? São as nossas escolhas. Só que as nossas escolhas vai nos ensinar que mesmo as nossas escolhas têm um tempo determinado. E eu preciso aprender as lições que eu tenho que aprender para que eu possa sair dali o mais rápido possível quando eu entro no deserto. Sim? Mas quando eu não aprendo, o que significa? Eu vou ficar rodando em círculos por quanto tempo for necessário. E se tem uma coisa que Deus é paciente. Por quê? Porque Ele sabe esperar o tempo que for, Ele está acima do tempo. Nós é que estamos
Cronos. Deus está no Kairos. Então, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para Deus não muda absolutamente nada. Ele vê o futuro como hoje e o passado como futuro. Para ele tanto faz quanto fez. Ele olha para frente e para trás, é tudo a mesma coisa. A questão é que nós estamos perdendo tempo. E aí, muitas das vezes, quando nós fazemos as nossas escolhas debaixo dos céus, a gente não entende que um dia alguma coisa nasceu, essa coisa precisa morrer. Coisas que nasceram, um dia precisam morrer. E aprender as lições nesse meio tempo faz com que isso seja retirado. Finalize. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Deus criou o jardim? Sim ou não? Foi Deus que criou o jardim? Criou Adão e Eva? Tinha um propósito nessa criação? Qual que era o propósito de Adão e Eva no jardim? Não era cuidar, cultivar, né? Aumentar, sempre estar ali, né? Sim ou não? Agora presta atenção. Deus criou a árvore do bem e do mal? Qual que era o propósito? Hã? Não entendi. Era o quê? Era testar o Adão e Eva? Era. Para que Deus criou a árvore do bem e do mal? Para que colocasse o limite no homem. Para que ele não comesse dessa árvore. Escute aqui. Preste atenção aqui. No que eu vou dizer para você agora. Tem coisas que foram criadas nessa terra que não é para ser tocada. Não é para ser comida. Simplesmente foram criados para estabelecer limites entre você e esse negócio. Só que muitas vezes a gente, por desejar muita coisa nessa terra, nós não temos limites. E aí quando tocamos aonde não é para tocar, quando vamos para aquilo que não é para ir, nós sofremos as consequências disso. Porque foi criado para um propósito, e o propósito dela é que você não toque. Mas o que nós fazemos? E quando tocamos, sofremos. E quando tocamos, algo nasce. E quando algo nasce, agora você precisa aprender as lições daquilo que nasceu, para que aquilo possa morrer também de novo. Chupa essa manga, agora eu vou falar. Que essa veio fresca. Tem coisas que Deus criou nessa terra que não é para você, não é para mim. Aprenda isso na vida. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. E eu acho que eu posso todas as coisas, então eu faço o que eu quero. Não é assim que funciona quando Deus cria os céus e a terra. Tem coisas que Deus criou nessa terra que você nunca pode acessar, que você nunca pode chegar lá. Porque não é para você, não é para mim. São limites que Deus estabeleceu para mim e para você. E dê graças a Deus por isso. Só que muitas vezes o que a gente faz? Abraça. Aí eu posso. Pode? Realmente. Deus permite. Agora uma coisa é criada. Os olhos deles foram abertos. Agora viva por isso. Vamos para Abraão e Sara. Eles tinham uma promessa, sim ou não? Deus cumpriria a promessa? O que Agar representa nessa relação? Uma árvore que não pode ser tocada.
Agar é uma árvore que não pode ser tocada. E o que o Adão, e o que o Abraão e Sara vão fazer? Vão tocar na árvore que não pode. Preste atenção que isso aqui é sério, gente. Isso é meio fresco. Vai tocar aonde não pode ser tocado. E depois que tocar, uma situação vai nascer. E depois que essa situação nascer, viva as consequências disso para você aprender as lições de tocar onde Deus não mandou você tocar. Isso é para tudo na vida. Para tudo. Porque o texto ele é claro para nós, nos mostrando que existe um tempo para todas as coisas. E esse tempo ele traz consigo aprendizados, ele traz consigo situações de propósito para nos ensinar. Tem coisas na sua vida que você tem que matar para que possa vir a cura. Ué, se está morto, para que eu preciso de cura depois que eu matei? Não é assim que o texto está dizendo? Tempo de matar primeiro, para depois curar. E nós achamos que quando curamos, então estamos matando. Se é tempo para matar, temos que matar, para que a cura venha sobre as nossas vidas. Porque não tem como algumas curas virem sobre nós se nós não matarmos algumas coisas primeiro. Como é que você mata uma árvore? Na raiz. Algumas coisas que vieram para a nossa vida, vieram dessa árvore. Causaram traumas, situações, circunstâncias sobre nós. O que você faz? Você mata a primeira árvore. Depois você é curado. Porque se você não matar a árvore, nunca virá a cura. A morte tem que chegar primeiro, para depois que a cura seja estabelecida. Está dando para entender? Está dando para entender ou não? Olha aqui o texto. Tempo de rasgar, versículo 7. E tempo de coser. Para que você vai costurar se você vai rasgar? Qual que é a lógica disso? Você rasga para depois costurar. Porque se você não rasgar, você não terá condições de fazer certo depois. Tem que romper. É tempo. Entender o tempo que você está vivendo. O propósito da sua vida. Por que você está hoje? Onde está? De que forma você está? Você precisa saber se é tempo de juntar pedras ou espalhar pedras. Se é tempo de abraçar ou se é tempo de afastar. Se é tempo de afastar, então afasta. Acabou a história. Porque tudo é um tempo. Mas nesse afastar tem um propósito. Nesse abraçar tem um propósito. Então nós temos que entender que tem tempo que Deus vai trazer pessoas para perto de você. Tempo de juntar pedras, né? Mas há um tempo em que Deus vai levar para bem longe as pedras. E aí o que você faz? Deixa as pedras irem. Aí a pessoa quer segurar as pedras. Não, não pode, eu vou ficar sozinho e não sei o quê. Segura. Então o que eu entendo nessa manhã? Tem coisas nessa terra que foram criadas que eu nunca poderei tocar. Por quê? Porque não é para mim. Aprenda uma coisa, todo cristão é próspero. Mas nem todo cristão será rico. Porque a riqueza é uma coisa que nem todos podem tocar nela. Prosperidade é para todos os cristãos, mas a riqueza é para alguns. Por isso que é um dom de Deus. Então, quando você entende isso, você entende algumas coisas que você não pode tocar. Sim ou não? Todos nasceram para serem empresários? Sim ou não? Não. Tem gente que não nasceu e nem vai, mas tem gente que gosta desse negócio. Abraça, toca onde não é para você tocar. Ah, não, mas foi Deus. Foi Deus, né? Foi Deus que criou.
Foi. Mas não é para tu, besta. Não é para tu. Deus tem as pessoas certas. E muitas das vezes nós nos perdemos aí. Porque a gente acha que tudo que está nessa terra é lícito para que a gente possa fazer. E Deus está estabelecendo que você precisa aprender esse tempo. Então a tua vida hoje, ela tem um propósito. A minha vida tem um propósito. A pergunta é: o que eu preciso fazer todos os dias para entender e viver esse propósito? Para não viver uma vida da forma como as pessoas vivem, ou se movimentando por dinheiro, ou sem direção nenhuma. O que eu devo fazer todos os dias? O Yuri deu essa condição aqui para nós entendermos isso hoje. Qual que é a forma que eu tenho que viver? De que forma eu tenho que viver todos os dias para viver uma vida de propósito? Qual que é? Vocês se lembram? O que eu tenho que fazer? Está no texto que o Yuri trouxe para nós. O que houve? Andar o quê? Humildemente com Deus. Ter um coração misericordioso. Sermos misericordiosos. O que nós estamos aprendendo aqui de terça-feira? Não é isso? Andarmos. Deus não quer sacrifício. Deus não quer que você fique aí estudando. Não, qual que é o meu propósito? Será que eu tenho que ser um pregador? Será que eu tenho que ser isso? Não, só temos que fazer como a Aline fez. Falou. Temos que compartilhar essa verdade com as outras pessoas. Nós somos pessoas, agentes que influenciam pessoas. E vamos compartilhar, vamos andar em humildade diante de Deus. E quando você anda em humildade diante de Deus, você cumpre o seu propósito. Deus te abre porta, Deus fecha a porta para você, Deus não permite que as coisas aconteçam. Por quê? Porque Deus ele vai sempre conduzindo você. Agora presta atenção. Quando José teve um sonho, teve 2 sonhos. O sonho de José tinha um propósito? José nasceu com um propósito? Sim ou não? Só que ele nasceu numa família de muitos irmãos. Não é? Não era só 2, não, tinha muitos. E o que acontece? Deus dá o sonho a José, mas com um propósito. Qual é o propósito de Deus dar esses sonhos a José? Deus em algum momento disse para José contar os sonhos? Mas José contou. Por quê? Porque Deus permitiu. Se José não tivesse contado, os irmãos já tinham inveja dele, porque ele era filho de Jacó, era o queridinho do pai. Esse é um grande erro que os pais fazem hoje. Tem sempre o queridinho, fazem divisão na sua própria casa, né? E depois não sabe por que os filhos brigam. Porque os pais mesmo promovem a discórdia dentro de casa. Principalmente com comparações. Nunca faça comparação de um filho com o outro. Porque o seu irmão é... Não. Você é assim e o seu irmão é assim. Acabou a história. Cada um é cada um. Pais gostam de fazer comparações. Acham que está ajudando, mas na verdade você não está ajudando porcaria nenhuma. Você gosta de ser comparado com alguém? Alguém gosta aqui de ser comparado? Não, né? Porque muitas vezes os pais comparam os filhos. Então o que acontece? Aí José passa por todo aquele processo. Foi vendido. Não foi? Parou no Egito. Do Egito ele vai para onde? Para a prisão. A vida de José tem um propósito? Qual que é o propósito? Qual que é o propósito da vida de José? Sofrer. Está sofrendo. É esse o propósito? Qual que é o propósito da vida de José? Governar o Egito? Salvar o povo da fome? Então o propósito da vida de José era salvar a sua família. Aquela que vai vender ele. Aquela que quer ele morto. E o propósito da vida de José é salvar aqueles que querem matar ele. Agora, por que eu sei que José ele está cumprindo o propósito dele?
Porque quando ele chega no trono, que ele se torna abaixo do faraó, que comanda tudo, ele tem um encontro com os irmãos dele. E o que ele revela nesse encontro? Ele diz assim: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus reverteu em bem. Significa que eu cheguei aqui, eu estou melhor do que quando eu comecei nesse negócio. Eu evoluí, eu cresci, eu amadureci. Então, todo mal que vocês intentaram contra mim, Deus me fez ver que Ele reverteu em bem. Entender uma vida de propósito é entender que você não perde nunca, mas você está numa fase de crescimento, de evolução, ainda que as pessoas tentem te matar, ainda que as pessoas tentem o seu mal, ainda que as pessoas tentem te afundar, você vai continuar crescendo e desenvolvendo, porque todo o mal que as pessoas intentam contra você, Deus vai reverter em bem. Por isso que eu preciso andar numa vida de, que o Yuri leu aqui, uma vida de humildade. Ser humilde diante de Deus. Andar com Ele nessas condições. Por quê? Porque amanhã Deus te colocou no lugar, você está trabalhando hoje. E aí você passa os perrengues que tem que passar, tem gente lá querendo puxar o tapete, tem gente lá querendo fazer tantas situações, tem gente lá querendo te matar, e qual que é o problema? Aí o que você faz? Não, está na hora de sair. Está saindo por quê? Porque está difícil? Engole choro. Quem te levou para lá, garante a sua estada. Só sai quando Deus quiser que você saia. Não, eu não aguento, eu vou sair. Vai, sai, besta. Entra em outra, para tu ver como é que fica. Aí vem o encarregado com o mesmo nome, vem a mesma situação, vem outra situação que você fala assim: meu Deus do céu, não é possível. Não tem para onde o ferro vá, que a ferrugem não vai junto. Não, porque eu vou sair, eu não aguento mais. Tá bom. Tá ruim aqui? Não tem nada que não possa piorar, fica tranquilo. Né? Não tem nada que possa melhorar, mas também não tem nada que possa piorar também, viu? Não, sai daqui. Não, eu vou sair. Aí sai. Achando que está resolvendo o problema. Né? Aí toca onde não é para tocar. Vira 2. Aí chora. E agora, o que eu faço? Aprende o que tem que aprender para sair dessa situação. Então, o que eu estou dizendo para vocês nessa manhã é que eu preciso entender que os infortúnios da vida, tudo aquilo que acontece à minha volta, né? Quantas vezes os caras quiseram puxar meu tapete na empresa onde eu estou? Criar situação. Deus um dia falou assim comigo: ó, estamos preparando uma mesa para você. A sua cama está montada. Eu disse: eu só falou para mim: vai preparado. Eu falei: tá certo, estou indo então. Chamado para reunião, do nada, logo cedo. Eu já estava pronto para a reunião, graças a Deus por isso. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é que em todo lugar vai ter gente que vai querer te enterrar. Mas volto a dizer, nós somos uma semente. E semente só germina se tiver um buraco para enfiar ela. Não é? O buraco que estão fazendo para você não é para te matar, é só para você florescer. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Você está andando em humildade diante de Deus. E quando você anda em humildade diante de Deus, o que acontece? Levanta quem quiser se levantar. E qual que é o problema? A porta não se fecha, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fechar também ninguém abre. Aí quando chegar o seu tempo de sair, você vai chegar lá e dizer: pode ir embora. Está na hora de ir embora. É assim, é desse jeito. E para onde eu vou? Fica tranquilo. Ele vai te levar para outro lugar. Por quê? Porque acabou o seu propósito naquele lugar. Se hoje você está numa empresa, seja ela qual for, qual é o seu propósito nesse lugar? Por que você está ali?
Se você viver uma vida sem propósito ali, você vai ficar muito tempo ali, dando murro em ponta de faca. Entender esse propósito o mais rápido possível faz com que você saia dali. E quando você não quiser sair, vai ser a hora de sair. Porque Deus te colocou ali, se foi Deus que te levou para ali, Deus vai te tirar na hora certa. Mas se não foi Deus que te levou para ali, Deus te permitiu estar ali. Logo, você precisa aprender também as lições para não cometer o erro na próxima vez. Amém, queridos? Se coloque de pé.